Sejamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Parte 04, dia 23/8/2024. Mas o texto, você vê, nos fornece um testemunho maior do que isso. Deus, que não pode mentir, na pessoa do Espírito Santo, graciosamente condescende em dizer amém ao testemunho de nossa consciência. E considerando que nossa experiência às vezes leva nosso espírito a concluir que nascemos de Deus, há momentos felizes em que o Espírito Eterno do trono desce e enche nossos corações. E aí temos os dois testemunhos que testificam entre si que somos filhos de Deus. Talvez você me pergunte, como é isso? Eu estava lendo uma passagem do Dr. Chalmers outro dia, no qual ele diz que sua própria experiência não o levou a crer que o Espírito Santo jamais deu qualquer testemunho de sermos filhos de Deus, separados da palavra escrita de Deus e suas obras comuns em nossos corações. Agora, não tenho certeza se o médico está perfeitamente certo no que diz respeito à sua própria experiência. Ouso dizer que ele era certo, mas pode haver alguns muito inferiores ao doutor em gênio que, no entanto, eram superiores em proximidades de comunhão com Deus e que poderia, portanto, ir um pouco mais longe do que o divino eloquente. Agora eu creio com ele hoje que a principal testemunha de Deus, o Espírito Santo, jaz nisto. O Espírito Santo escreveu este livro que contém um relato do que um cristão deve ser e dos sentimentos que os crentes em Cristo devem ter. Eu tenho certas experiências e sentimentos. Voltando-me para a palavra, encontro experiências e sentimentos semelhantes registrados. E assim eu provo que estou certo. E o Espírito dá testemunha com o meu espírito que nasci de Deus. Suponha que você tenha sido habilitado a crer em Jesus Cristo para a sua salvação, que a fé produziu o amor a Cristo, que o amor a Cristo o levou a trabalhar para Cristo. Vocês venham para a Bíblia e você descobrirá que isso foi exatamente o que foi sentido pelos primeiros crentes. E então você diz: bom, Senhor, eu sou teu filho, porque o que sinto é o que tu disseste pela boca do teu servo, deve ser sentida por aqueles que são teus filhos. Então o Espírito confirma o testemunho do meu espírito de que nasci de Deus. Mas, novamente, tudo que é bom em um cristão, você sabe que é a obra de Deus, o Espírito Santo. Quando a qualquer momento, então o Espírito Santo conforta você, derrama uma doce calma sobre seu espírito perturbado, quando em qualquer período que ele instruir, abre para você um ministério que você não entende antes. Quando em algum período especial ele te inspira com uma afeição inusitada, uma fé incomum em Cristo, quando você experimenta um ódio ao pecado, uma fé em Jesus, uma morte para o mundo e uma vida para Deus. Estas são as obras do Espírito. Agora, o Espírito nunca funcionou efetivamente em qualquer um, exceto os filhos de Deus. E na medida em que o Espírito trabalha em você, ele, por esse mesmo trabalho, dá a sua própria infalibilidade, testemunho do fato de que você é um filho de Deus. Se você fosse uma criança, ele teria deixado você onde você estava em seu estado natural. Mas na medida em que ele operou em você para querer e fazer seu próprio bem-prazer, aquele colocou sua marca em você como sendo um da família mais alta. Mas acho que deve ir um pouco além disso. Eu acredito que existe uma maneira sobrenatural em que, além dos meios, o Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem. Minha própria pequena experiência me leva a crer que, além da palavra de Deus, há tratos imediatos com a consciência e a alma do homem pelo Santo Espírito, sem qualquer instrumento
totalidade, mesmo sem a agência da verdade. Eu creio que o Espírito de Deus às vezes entra em contato misterioso e maravilhoso com o Espírito do homem, e que às vezes o Espírito fala no coração do homem por uma voz inaudível no ouvido, mas perfeitamente audível para o Espírito, que é o sujeito dela. Ele assegura e consola diretamente, entrando em contato imediato com o coração. Torna-se nosso negócio, então, levar o testemunho do Espírito por meio de sua palavra e de suas obras. Mas gostaria de ter comunhão imediata, real e indivisa com o Espírito Santo, que por seu Espírito divino deve trabalhar em meu espírito e me convencer de que sou um filho de Deus. Agora, deixe-me perguntar à minha congregação: algum de vocês sabe que é filho de Deus? Não diga: em meu batismo, ao qual fui feito membro de Cristo e um filho de Deus. Não há muitos no Brasil, eu acho, quem acredita nessas palavras. Pode haver alguns que eu faço, mas nunca foi minha infelicidade encontrá-los. Todo mundo sabe disso. É uma vergonha para um livro de orações inigualável que tais palavras sejam permissão para ficar lá. Palavras tão infamemente falsas que, por sua grosseria e falsidade, eles deixam de ter o efeito destrutivo que mais linguagem astuta poderia ter produzido. Porque a consciência do homem revolta-se contra a ideia de que a aspersão de gotas de água sobre a testa de uma criança pode torná-la um membro de Cristo e um filho de Deus. Mas eu pergunto a você: seu espírito diz hoje, eu sou filho de Deus? Você sentiria de tirar os anseios, os amores, as confidências de uma criança? Se não, treme, pois existem apenas duas grandes famílias neste mundo. Eles são a família de Deus e a família de Satanás. Seu caráter é tão diferente, seu fim quão estranhamente dividido. Mas deixe-me dizer novamente para você: você já sentiu que o Espírito Santo deu testemunho com o teu Espírito em sua palavra e em seu trabalho em ti? Naquele sussurro secreto, ele já te disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu te conjuro, de nem sono para os seus olhos, nem sono para tuas pálpebras, até que, por este divino agência misteriosa, tu és novo, novo nascido e novo gerado, e assim admitido, não apenas nominalmente, mas realmente na família viva do Deus vivo. Terceiro passo, agora ao meu terceiro ponto. Se for resolvido em nossa mente pelo verdadeiro testemunho, o Espírito dentro de nós é o Espírito de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nobre privilégio agora aparece para a nossa visão. Amém. Tem continuação. Louvado seja o nome do Eterno de Israel, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.